Então, lá, você está sendo gravado, na verdade, você está gravando, né? Não vamos mais precisar disso daqui. Veja só, quando nós estamos nos preparando para desenvolver aplicativos em PHP na disciplina de segunda-feira e em Java na disciplina de hoje, aplicativos que se conectam com bancos de dados. No caso, serão bancos de dados MySQL. Então, temos que pensar o seguinte: o que é um banco de dados? É formado por um conjunto de tabelas. Por exemplo, aluno, eu tenho aqui o ID aluno, nome, e aqui eu vou ter vários alunos, entre outros dados, né? E aqui vários nomes, o aluno ABC, o aluno DDD, EE, FF, um nome qualquer. Muito bem. Em algum momento, dentro da aplicação, eu vou precisar apresentar uma listagem de alunos. Supondo, né, que eu estou fazendo um aplicativo para escola. Então, nós vamos ter que conectar o nosso aplicativo ao banco de dados, acessar a tabela alunos e executar o comando select. O comando select vai ser apresentado. Então, vamos supor que eu só queira apresentar o nome. Então, a gente vai pegar o resultado do select e apresentar dentro do nosso aplicativo. Então, tem a janela aqui, tem o formulário, né? Vai ter um navegador. Navegador é alguma coisa tipo uma barra de rolagem, que você vai clicando, ele vai descendo, vai subindo, né? Então, o que nós vamos começar a nos preparar? Como fizemos com o Insert na aula da semana passada, hoje nós vamos aprender a pegar uma lista de nomes, só que não está no banco de dados relacional. Ele está num banco de dados muito simples, que é um arquivo texto. E eu já passei para vocês no grupo ontem. Se vocês acessarem o grupo WhatsApp, já tem lá um alunos.txt, que é esse arquivo aqui, ó, que é o nome de todos vocês. Isso é um banco de dados? É, só que não é um banco de dados relacional. Os dados não estão em uma tabela, não é um banco de dados estruturado, mas não deixa de ser um banco de dados. Então, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Como, utilizando programação Java, abrir esse arquivo, como ler uma linha e apresentar. Então, na verdade, ó, quando eu abrir o arquivo, isso daqui não está sendo visto. Isso é feito, seria assim, de uma certa forma, por trás, no background, no back-end, ó, no back-end. Então, eu vou ler uma linha e apresento uma linha. Leio a segunda linha, apresento a segunda linha. Leio a terceira linha, e eu vou ler até qual linha? Até que a linha tem o conteúdo vazio. Então é um loop. Perceba que é um loop. Quantas vezes eu vou ler a linha? Ó, ler a linha, ler e apresentar, ler e apresentar, ler e apresentar. Quantas vezes isso aqui vai ser feito? Até que o conteúdo da linha seja vazio. Então é um loop. Todo loop tem que ter uma condição de parada. Qual é a condição de parada? O conteúdo da linha vazio. Tá? Ou qual que é a condição de continuidade enquanto o conteúdo da linha não for vazio. O que nós temos que aprender a fazer então? Utilizando programação Java, nós temos que aprender a abrir um arquivo, ou melhor, nós vamos dar o nome do arquivo, acessar, abrir e ler. São várias etapas. Como fazer isso? Vou mostrar primeiro o aplicativo funcionando. E esse código todo aqui, parece que tem, vocês vão ver que tem umas coisas aqui, tem coisas novas, né? Mas vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças. Ó, eu vou executar. É que ele está aqui, ó, está executando. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não era aqui que eu queria, mas tudo bem. Então ele está perguntando aqui para mim o seguinte, ó. Informe o nome do arquivo. O meu arquivo está na raiz da unidade C e ele se chama alunos.txt. Olha o que aconteceu. Ele abriu, desculpe, ele abriu e apresentou. Era isso que eu queria que acontecesse. Né? Então vamos lá, de novo, ó, para a gente entender. Isso aqui eu apresentei, olha, as mensagens serão apresentadas no console. O que isso significa? Essa região aqui, chamada saída, essa área, esse painel, é chamado também de console. Então a gente pode fazer
uma aplicação que tem interface gráfica, que é o que nós já estamos aprendendo, cria o JForm, coloca JLabel, JTextField, JButton. Lá é uma interface gráfica, aqui é uma interface textual. Então, nós vamos começar fazendo com uma interface textual. Então, eu apresentei isso daqui, mensagens apresentadas no console, tinha que colocar uns sinais de igual aqui. Apresentei a mensagem, informe o nome do arquivo, e ele está parado, esperando aqui, para que eu digite. Se eu digitar o nome de um arquivo válido, ele apresenta. Vou rodar de novo. Se eu digitar o nome de um arquivo inválido, ABC, ele deu uma mensagem. Olha lá, ó. Erro na abertura do arquivo ABC, que é o nome do meu arquivo, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. É isso que nós vamos fazer. Então, o trabalho de hoje consiste em aprender alguns recursos novos que vão permitir que o usuário digite um texto e depois que a gente abra o arquivo. Só que na programação é tudo passo a passo. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu apagar esses imports, que eles serão gerados pelo NetBeans à medida que a gente for construindo. Então veja só, como eu vou utilizar o console, eu vou usar system.out.println, né, que é o SOUT. SOUT, Ctrl barra de espaços, minha mensagem. O println pula linha, o print só não pula linha, né? Então, println, ele escreve e pula linha. Vamos executar isso aqui só para ver, para a gente relembrar. Então, como é que foi que eu fiz isso mesmo? Daqui a gente tem que saber, mas uma revisãozinha básica. SOUT, Ctrl barra de espaço, ele pergunta, é isso que você quer? System.out.println? Legal, né? Meu texto. Vamos executar aqui. Tá aqui, ó, meu texto. Aí, vou interromper. Pronto, beleza. Vou colocar aqui, ó, vou colocar mais uns, só para ver se fica mais bonitinho lá, ficou muito feio. Bem que essa interface textual, ela é feia toda a vida, né? Aí eu preciso ler pedir para o usuário digitar o nome do arquivo. Então, o que eu vou fazer antes? Deixa eu dar uns espaços aqui para ir ficando fácil para explicar para vocês. Então, apresente mensagens apresentadas no console, essa linha tracejada, informe o nome do arquivo, veja que eu tirei o println, coloquei só print, e aqui, ó, já tem coisa nova. Scanner ler. Então, aqui a gente vai, inclusive, fazer uma revisãozinha. Scanner ler igual a new scanner system.in. Ora, na hora que eu tenho alguma coisa que começa com letra maiúscula, seguido de alguma coisa com letra minúscula, o que é, mesmo sem saber o que significa? A gente já sabe. Isso é uma classe e isso é um objeto. Então, o objeto ler, o nome que eu dei, eu optei pelo nome. O objeto ler foi criado a partir da classe scanner. Igual a new, o nome da classe. Só que a gente está acostumado com abre e fecha parênteses. O que é esse daqui? É o método construtor. Lembra que eu falei que agora o volume de informações, de conteúdo, vai aumentando. O que é a classe scanner? É uma classe pertencente ao próprio Java, portanto, é só nós não precisamos fazer nada, é só utilizar. Eu instancio um objeto a partir da classe. E o que ela permite? Que o usuário digite no console. Então, quando eu dou aqui, ó, ler, vamos pegar só essa parte. O zoom aqui é importante para a gente. Ó, ler é um objeto criado a partir da classe scanner. Tá? Se ler é um objeto criado a partir de uma classe, ler tem métodos. Então, existe um método chamado nextLine.
O que que o NextLine faz? Vamos pesquisar na internet, vamos lá. Abrir o Google. Então, Java, Scanner, NextLine. Vamos ver se ele traz. Qual a diferença entre Next e NextLine? Qual a diferença entre Next e NextLine? A diferença entre ambos tem outras implicações. Uma situação mais óbvia é que quando se está escaneando uma string com espaços entre elas. Nos códigos abaixo, você pode entrar com o texto testando scanner e o resultado seria apenas testando. Então, é claro, eu peguei aqui, o que eu quis mostrar para vocês é que a gente tem que pesquisar. Tem que agora, porque o volume de informações ele vai crescer assim exponencialmente, que nem o coronavírus. É uma linha apontada para cima de conhecimento. E alguém poderia me perguntar: ô Wagner, professor, você domina tudo isso daqui? Não, não. Eu domino o quê? O conteúdo básico, eu sei o que eu quero fazer e, mais importante, junto com saber o que eu quero fazer, eu sei como procurar, eu sei como pesquisar para ir atrás. Então, a diferença entre o Next e o NextLine é que ambos permitem capturar o que o usuário digitou. Só que um captura uma palavra só, o Next, e o NextLine captura a linha inteira. Por exemplo, se eu digitar com Next Wagner Luiz Fernandes, ele só pega Wagner. E se eu digitar com NextLine Wagner Luiz Fernandes, ele vai pegar o conteúdo completo do que for digitado. Então, para que serve a classe Scanner? Para capturar, para obter o que o usuário digitou. Então, o que o usuário está digitando, a linha inteira que o usuário está digitando, será armazenada um objeto que se chama nome da classe string. Então, aqui a gente já sabe o que fazer. String nome, antigamente eu falava para vocês, nome é uma variável do tipo string, mas a gente aprendeu que tudo o que começa com letra maiúscula não é tipo primitivo, é classe. Então, string é uma classe, nome é um objeto. Nome vai armazenar o que o usuário digitou. Só voltando aqui um pouquinho, nós estamos aqui usando a classe Scanner e o NetBeans está avisando a gente, ó, para que você use a classe Scanner, é necessário importar a biblioteca java.til.scanner. Ela vai aparecer aqui em cima, ó. Olha lá, java.til.scanner. Sumiu o ponto de exclamação aqui. Ele tem mais alguns. Muito bem. Então, nome já armazena o nome do arquivo, o nome que eu digitei. Vamos executar aqui para ver o que está acontecendo. Olha, venho aqui e digito C, dois pontos, barra invertida, e eu vou explicar o que é isso. Alunos.txt. Na hora que eu der o Enter aqui, aonde que C, dois pontos, barra invertida, alunos.txt vai sair armazenado em nome. Esse conteúdo, essa string, vai estar armazenada aqui. Eu vou dar o Enter para... Tá? Deixa eu só... Daqui a pouquinho a gente vê qual que foi a mensagem de erro que deu aqui. Ah, tá. É porque está faltando importar os outros aqui, a gente já vai chegar. Muito bem. Aí foi apresentada na tela, depois que eu digitei e foi lido, apresentado no console, conteúdo do arquivo texto. E aí vocês estão vendo um caractere novo aqui, ó, um /n, barra invertida. Esse barra invertida é para pular de linha. Então ele está pulando de linha antes, escreveu conteúdo do arquivo texto e está pulando linha depois. É um barra invertida N. Se eu vier aqui, ó, se colocar assim, ó, solte, eu ponho barra invertida N, 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 várias vezes. Se isso fosse HTML, seria tag BR. Pula linha, pula linha, pula linha, tá? Então vamos rodar aqui, ó, só para ver. Ó, mensagens apresentadas no console. NNN, barra invertida N, barra invertida N, tudo isso. Se fosse HTML, BR, 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 BR. Tá? Eu vou digitar, ele vai dar uma mensagem de erro, porque nós ainda não acabamos de finalizar o nosso projeto. Ele tem erros aqui. Na sequência, agora, nós vamos usar mais 3 classes novas
próprias, específicas do Java, que a gente só usa. A primeira delas, a primeira classe, se chama FileReader. Estou puxando para cá, ó, FileReader. O que que é, traduzindo, FileReader? Leitor de arquivo. É uma classe, eu já vou até dar um import aqui para ela, ó. Adicionar importação para file.io.filereader. É a biblioteca. Está lá em cima já, ó lá. Então, eu estou criando um objeto, instanciando um objeto arc. Deixa eu só voltar um pouquinho, que faltou um negócio aqui que eu tenho que falar para vocês, senão fica para trás. Quando nós instanciamos o objeto da classe scanner, construtor, que é essa parte aqui, a gente já fez isso várias vezes, só que a gente coloca o nome, como é que é o método construtor? É o nome da classe e abre e fecha parênteses. Mas quando é a classe scanner, obrigatoriamente a gente tem que pôr esse system.in. É um parâmetro obrigatório. Sem ele, a classe scanner não vai funcionar. Vai ser sempre desse jeito. Bom, descendo aqui um pouquinho. Olha lá. Não se esqueça. Nome armazena o que eu digitei, que é o local e o nome do meu arquivo. Um objeto arc de arquivo, está sendo instanciado a partir de FileReader, da classe FileReader, leitor de arquivo. E aí eu dou um new, então instanciar a classe, né? E eu vou disparar o método construtor, FileReader, e eu passo aqui o nome. Então, qual é o arquivo que vai ser lido? Nome é aquele que eu digitei. Entendeu a amarração aqui? Eu digito o nome, o conteúdo do que eu digitei, o nome do arquivo, fica armazenado no objeto nome, aí eu mando ler o arquivo. Desse jeito, instanciando o objeto a partir da classe FileReader. E quando eu executo o método construtor, eu tenho que pôr qual é o nome do arquivo aqui, que foi obtido e armazenado na variável nome. Então, olha só o comentário que eu coloquei. Instanciar o objeto arc a partir da classe FileReader. E, na execução do método construtor, acessar. Na verdade, aqui é ler o arquivo indicado. Que é FileReader, leitor, né, de arquivo. Bom, eu li. Só que aí eu tenho que pegar aquele arquivo, o conteúdo do arquivo, e armazenar na memória, para que depois eu percorra e vá apresentando. Memória, para nós, também tem um outro nome, é buffer. Vocês já devem ter ouvido falar no termo buffer. Se não nunca ouviram, buffer, que eu estou só selecionando aqui, ó. Buffer é uma memória temporária. Então, o que é uma classe que se chama Reader Buffered, ou Buffered Reader? É armazenado, lido e armazenado, alguma coisa do tipo assim. Então, ele vai armazenar numa memória temporada o conteúdo. Primeiro, ele lê o arquivo. Aí, ele pega o conteúdo do que ele leu e armazena numa memória. Para ele ler o arquivo, ele usa nome. Para ele armazenar na memória, no buffer, o arquivo, ele pega quem? O arc. Então, olha só a amarração toda que obrigatoriamente tem que ser feita. Eu digito o nome do arquivo, armazeno em nome. Eu abro o arquivo, qual? O do nome. Tá, mas eu abro o arquivo aonde? Em arc. E eu armazeno na memória. Armazeno quem? O arc. Então, fazendo essas três etapas, eu preciso obter o nome, ler o arquivo, melhor não é abrir, é ler, e armazenar na memória. Essas três etapas são obrigatórias. E aqui ele vai me pedir para adicionar o java.io.bufferedReader. Muito bem, já está na memória. A partir do momento que ele está na memória, o que eu faço? Está na memória. Quem que está na memória? O armazenar arc. Ele não é um objeto criado a partir da classe? É.
então ele tem métodos. Qual que é o método, um dos métodos que ele tem? Esse daqui, ó, read line, leia a linha. Então, eu estou pegando o arquivo que está armazenado no buffer, estou lendo a primeira linha e armazenando aonde? No objeto linha, que é do tipo string. Tá joia, já li, já está armazenado. Enquanto linha não for nulo, aí eu vou pegar aqui o nosso arquivo TXT. Isso é lógica de programação, né? Deixa eu pegar o nosso arquivo TXT aqui, que eu já passei para vocês. Tá lá. Ó. Então, na hora que ele leu a primeira linha, ele leu Ana Luísa Cardoso. Aí, vamos lá. Ó. Linha é... Como é que eu pergunto se linha não está vazia? Desse jeito aqui, ó. Linha, enquanto linha not equal, não igual. O que é não igual? Diferente. Então, enquanto linha for diferente de nulo, vazio, ele pega e dá um system.out.println linha. Ele apresenta no console conteúdo da primeira linha. Ana, um minutinho, Luísa Cardoso. Aí o que ele faz? Ele lê a próxima linha, read.line, do arquivo armazenado, do armazenar arquivo, do arquivo armazenado no buffer, read.line, armazenou em linha, roda o loop enquanto linha for diferente de null. O que eu tenho na segunda linha? Cauã Gabriel. É diferente de null? É. Então ele vem aqui, apresenta e lê a próxima linha. E aí ele vem lendo, até que ele chega no Yuri. Leu o Yuri, apresentou. Quando ele passar, ler a próxima linha, o que tem nela? Vazia. A linha está vazia. E aí? A linha é diferente de vazio? Não. Aí o que acontece? Arc.close, quem que é o arc? É o arquivo que foi lido. Arc.close é um outro método, é um método do objeto arc, da classe FileReader, e aí eu mandei uma mensagem fim do conteúdo do arquivo. Vou executar. Dois pontos, barra invertida, alunos.txt. Opa, tá dando algum erro aqui, deixa eu ver. Ah, tá, porque ainda tem, desculpe, ainda tem mais um aqui, ó, que é para importar. Deixa eu importar aqui, depois eu explico para vocês. Senão a gente não consegue executar. Então, C, dois pontos, barra invertida, alunos.txt. Olha lá, executou. Quando ele chegou depois do Yuri, leu a próxima linha. Está vazia. Linha, enquanto linha for diferente de vazio, ele entra. Enquanto for diferente de vazio, ele entra. Como não é, ele sai. Fecha o arquivo e apresenta fim do conteúdo do arquivo. Fim do conteúdo do arquivo. Finalizou a aplicação. É isso que está acontecendo. No entanto, deixa eu apagar aqui agora, porque falta a última etapa lá para explicar para vocês. E se der algum erro aqui, ó, nesse pacote? Se der alguma coisa aqui, como é que o Java vai se comportar? Quando nós temos a possibilidade de algum erro, que tipo de erro poderia ser apresentado? Por exemplo, eu errei o nome do arquivo. Vamos executar. C, dois pontos, a invertida, aluno.txt. Está errado. É alunos. Na hora que eu der o Enter, olha o que foi apresentado em vermelho aqui, ó. Erro na abertura do arquivo, C, dois pontos, barra invertida, aluno.txt. Olha. Isso daqui veio do que eu digitei. Olha, e erro na abertura do arquivo. Eu que digitei. Perceba então que tudo isso, ó, fui eu que digitei. E aí está escrito assim, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Tem aqui no código a frase, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado? Não. De onde ela veio, então? Veio do seguinte.
Quando nós estamos diante da possibilidade de erros como esse acontecerem, a gente tem que envolver o código. Então, deixa eu só ver onde é que ele termina. Termina aqui, ó. Em uma estrutura chamada try-catch. Ela é formada por duas partes. Deixa eu dar uns enters aqui. Formatar. Aqui, ó. É como se fosse, não tem o if, else. Também tem uma outra chamada try-catch. Como é que funciona o try-catch? Dentro do try, ele começou, perceba que ele começou a abrir o chaves aqui, e ele vem até aqui. Então, esse pacote aqui, ó, tudo que estiver aqui dentro, tente fazer isso. E ele vem fazendo. Tudo que eu expliquei para vocês. Se der algum erro, ele entra, ele aborta o que está acontecendo em qualquer linha. Ele pode estar aqui, ele pode estar na primeira, em qualquer lugar. E ele entra aqui no catch. Então, o catch é chamado de exceção. Então, tente fazer isso. Tente fazer isso. É tudo que está, desde o abre chaves até o fecha chaves do try. Se der algum erro, ele vai executar o catch. O que está feito lá no catch? Deixa eu mudar o zoom aqui um pouquinho. Eu quero isso aqui. Então, o catch está aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui, ó. Bom, o catch começa com um objeto e criado a partir de uma classe chamada IOException. O que a classe IOException vai permitir armazenar no objeto E? O erro que foi encontrado na execução. Então, aquela mensagem de erro, vamos fazer de novo? Aquela mensagem de erro, vou colocar aqui qualquer coisa, ó, vou dar um Enter. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Quem que criou essa mensagem? Foi essa classe chamada IO. IO de Input, Output. IOException é como se fosse erro. Erro de entrada e saída. E aí eu dei um system. Nós já fizemos aqui, ó, system.out, né? E quando a gente coloca um system.err, é um system.error, uma mensagem de erro, por isso que ela veio em vermelho. .println. Tá, o que você quer que apresente? Erro na abertura do arquivo. Vou até pegar isso aqui, ó. Vou trazer para cá. Vou fazer assim, só para ficar mais simples. Espera aí só um pouquinho, para ir com calma, não apagar nada indevido aqui, ó. Então, ele capturou o erro e armazenou em E, no objeto E. O IO input, o IOException também tem que importar, né? O Java avisa para a gente aqui, e aí eu apresento a mensagem de erro. Erro na abertura do arquivo, e aí e.getMessage. Ele pega a mensagem, é um método do objeto E que foi instanciado a partir da classe IOException. Nossa, é muito maluco, muito doido, eu não vou aprender nunca isso. Claro que vai. Claro, tanta coisa que você já aprendeu, só que tudo exigiu, deixa eu melhorar aqui os comentários, vou colocar o comentário mais pertinho, que eu vou passar esse código para vocês. Então é óbvio que você vai aprender, só que vai ter que pegar e persistir. Porque se você falar, não, é muito difícil, eu vou largar, aí não vai aprender, aí não vai ter jeito. Se já aprendeu tanta coisa, vejo que vocês sabem de PHP, Java, banco de dados. O que está entrando agora? Nós estamos entrando numa programação mais de alto nível. Os primeiros passos numa programação de alto nível. Usando classes mais sofisticadas, não é mais programinhas simplesinhos. Se bem que esse é um programinha bem simplesinho, tá? Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou dando uma geral aqui nos comentários,
para poder passar para vocês. Já está lá no grupo, mas eu vou passar. Acho que aqui ele ficou mais organizado um pouquinho. Então, nós estamos acessando um banco de dados, que não é um banco de dados relacional, ele está num arquivo TXT e apresentando. A ideia que nós estamos desenvolvendo aqui tem alguma relação com o que nós vamos fazer em banco de dados. Tem algumas coisas aqui que nós vamos fazer também em banco de dados. A ideia, o conceito. Então, o que eu vou passar? Eu vou passar esse código para vocês e vocês vão criar uma aplicação, exatamente esse código, para começar a trabalhar, desenvolver, ter contato com a linguagem. Tá? Como que vocês vão fazer? Vão criar um novo projeto Java, escolham, deem um nome para ele, por exemplo, o meu se chama ler arquivo TXT. Põe o nome que você quiser, escolhe onde você vai salvar, e como ele não tem interface gráfica, lembra? Deixa marcado aqui, criar classe principal. Pode deixar marcado o criar classe principal. E aí, no public static void main, que a gente nem falou, né? Já foi direto para o código, vai entrar o código de vocês. No final das contas, o arquivo TXT eu já mandei, já está lá no grupo. Quando nós executarmos, a gente vai colocar o nome do arquivo e a lista de alunos tem que aparecer. Para finalizar, da onde que veio esse nome C2? Bom, alunos TXT é o nome do arquivo. Da onde que veio esse C2 pontos barra invertida? É o caminho. Veja só, se eu tivesse colocado, deixa eu fechar aqui, se eu tivesse colocado aquele arquivo alunos.txt, eu vou colocar na pasta documentos. Tá? O meu documentos aqui está lotado de coisa, mas eu vou pôr aqui, ó. Deixa eu ver o que tem essa LST. Está vazio. Posso até apagar esse arquivo LST aqui, ó. Tem 0 bytes. Esse netscan aqui, é um arquivo XML. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, dá para fazer também, viu? Quer ver? Tá certo que a gente não está entendendo o que tem aqui? Vocês não aprenderam direito ainda o que é XML? Mas vamos rodar o aplicativo. Como é que ele se chama? Ah, tá. Antes de rodar o aplicativo, ele está na pasta documentos. Qual que é o caminho? Quando a gente vem aqui, pega só documentos, esse caminho não é o caminho completo. Essa pasta documentos, ela está aqui, ó, na unidade C, usuários, o nome do usuário que está conectado, documentos, e aí o meu arquivo está aqui, ó, o netscan ou alunos aqui. Então, lá na minha aplicação, eu teria que colocar tudo isso, ó, C2 pontos, eu vou pegar e vou executar aqui, ó. Colocar C2 pontos, barra invertida users, barra invertida Wagner, barra invertida documentos, barra invertida alunos.txt. Deu certo. Mas eu tenho que colocar todo esse caminho. Então, foi por isso que eu sugeri colocar ou na raiz da unidade C, ou no seu pendrive, que vai ser unidade F, G, H, alguma coisa do tipo, ou você pode colocar, por exemplo, se eu tivesse colocado no desktop, vou pegar esse arquivo aqui e vou colocar no desktop. Tá, ele está no desktop, mas como é que eu chego lá? Então, você vai ter que ir meu computador, na unidade C, na pasta, já estou, né, na unidade C, na pasta usuários, o nome do usuário que está conectado, aí você vai achar área de trabalho e o aluno está aqui. Então, você vai ter que pegar tudo isso daqui e colocar aqui. O caminho é esse, ó, C2 pontos, barra invertida users, barra invertida Wagner, barra invertida desktop, barra invertida alunos.txt. Então, eu só coloquei quando eu pus na raiz da unidade C para ficar mais fácil. Mas vocês podem colocar em qualquer lugar. Só que vai ter que colocar o caminho completo, tá? Vou só dar uma pincelada. Para a semana que vem, a gente vai fazer isso daqui, ó. Abrir projeto recente. Nós vamos fazer isso daqui, ó. Eu não terminei ainda, mas nós vamos fazer a mesma coisa, só que com interface gráfica. Então, ao invés de eu digitar, eu clico, seleciono
aonde eu quero. Deixa eu achar, ó, o alunos.txt aqui, ó. Abrir, olha lá, ó, a lista de alunos. Então, a semana que vem, nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos pegar e fazer isso com interface gráfica. Então, vai ter caixa de diálogo abrir. Eu customizei a caixa de diálogo. Se eu clicar em cancelar, porque aqui eu posso apagar, né? Ah, não pode, eu não pus para editar. Se eu clicar em cancelar, ele não vai fazer nada e assim por diante. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. O capítulo de hoje é isso aqui, tá? Então, criem um novo projeto, o nome que vocês quiserem, com a classe principal, e dentro do Public Static Void Main, vocês vão colocar esse código aqui. O trabalho de hoje é tranquilo, é reproduzir esse projeto aqui. Fez isso, vê se tem alguma coisa para trás, está devendo tarefa. Ah, eu não vi a tarefa. Você não viu a tarefa e eu não vi a mensagem que você não viu a tarefa. Viu? Bom entendedor, meia palavra basta. E aí vocês coloquem a casa em dia com qualquer tarefa. Pode ser de desenvolvimento de sistemas, banco de dados, se tiver alguma coisa pendente, aproveita o finalzinho aí. Tá bom? Antes de eu encerrar, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Fala, Estênio. Tá bom, não quer falar. Pois não, Renan? Duas dúvidas. Pois... Lá na primeira parte, onde tem como que é? Deixa eu ver Tá aqui. aqui, ó. Tá na tela. No read line, você não precisa dar um comando ou especificar alguma coisa para ele ler a próxima linha? Ele sempre vai, a partir da linha que ele leu anteriormente, ler a próxima? Aqui, ó. Ele leu uma primeira vez. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele leu uma primeira vez, aí ele verifica para dar um start, ele lê a primeira linha. E dentro do loop, ele apresenta, aí ele lê a próxima. É, Ó, só que aqui, qual que é a diferença? Aqui em cima, ele está... Oh, as palavras me fugiram agora. Instanciando o objeto linha, a partir de string. E aqui embaixo, linha já existe, então eu não preciso colocar o string, não posso, né? Porque o objeto já está criado. Então ele lê uma vez, aí dentro do loop, ele vai lendo várias vezes. Enquanto ele estiver no loop, ele vai lendo. Então esse pacote aqui, ó, que eu vou... Deixa eu tirar a marcação. Esse pacote aqui, esse código, melhor dizendo, ele está repetido aqui, ó. Errei na marcação, mas dá para entender. Percebe que é igualzinho? Então ele vai executar isso daqui várias vezes no loop. A diferença é que aqui ele está instanciando para que linha exista e aqui linha já existe. Tá? Tudo bem? uhum. É que se eu tivesse visto só o código, como Hum, não tem nenhum, assim, como, por exemplo, quando a gente vai usar um para, a gente geralmente coloca alguma coisa para limitar ele e para ele mudar o comando. ah, Aí sim. o readline só repete. Aí na minha concepção, no meu pensamento, ele ia repetir a mesma leitura várias vezes. Ele vai repetir a leitura da próxima linha e ele vai fazer isso enquanto linha for diferente de nulo. Então, o que está acontecendo dentro a condição de continuidade é a linha lida é diferente de nulo. A linha que foi lida, ela tem algum conteúdo, nem que seja uma letra. Por exemplo, vou pegar aqui e vou colocar a letra A depois do Yuri. Tá? Eu vou pegar, eu só não sei se esse arquivo, se eu estou com um caminho ainda no Ctrl V aqui. Deixa eu ver. Ah, o caminho no Ctrl V. Então deixa eu mudar o arquivo lá da unidade C, que é mais fácil. Aqui, ó. Depois do Yuri, eu vou colocar um A e vou colocar um B, tá? Então ele vem. Ah, agora ele tá me bagunçando toda a vida aqui. Mas enquanto não for uma linha em branco,
o loop vai se repetindo. Ele vai repetindo, ele vai repetindo. Quando chegar aqui, o B, ele faz. Quando vier aqui nessa linha, ele não faz mais. É a condição de continuidade que não foi atendida. Então, aqui no código, nesse pedacinho aqui, existe a condição de continuidade. Ó, a variável linha, ela foi inicializada aqui e ela está o tempo todo sendo alterada aqui. Então, esse loop não vai ser infinito, porque o arquivo não vai ser infinito. Ele vai ter um número restrito, pré-definido de linhas. Beleza? Ok. E Então, o tá. IOException, você não tem que definir um método construtor para o objeto Não, E? não precisa, não precisa. Né? Ele funciona desse jeito, a única coisa que tem que ter é ter o import lá em cima, não vai precisar do método construtor. Ok, entendi, Vai? obrigado. Beleza, boas perguntas, gostei. Mais alguma pergunta? Pois não, Ricardo. Queria perguntar como devemos usar quando devemos usar o try catch? Quando nós estivermos numa situação que pode acontecer algum erro. Nesse caso, não tem um exemplo específico. Tem um conceito. Quando nós tivermos uma situação, por exemplo, tentei conectar com o banco de dados e por algum motivo deu erro. O que pode ter acontecido? O banco de dados pode ser local e ele não tá, o MySQL não foi startado. Então a gente vai ter que usar o try catch, que ao tentar conectar com o banco de dados, se der algum erro, ele cai no catch e uma mensagem: banco de dados indisponível, não foi possível conectar com o banco de dados. O banco de dados está nas nuvens. E ao tentar conectar, porque nas nuvens a gente precisa da internet, deu algum problema. Então a gente vai ter que usar o try catch. Tá? Então, eu tentei, por exemplo, ler um arquivo texto, como foi agora. Nós podemos fazer depois um editor de textos, um aplicativo Java que é um editor de textos. Dá para fazer em PHP também. E eu fui tentar salvar o arquivo. Isso pode dar. Então, todas essas situações em que algo tenta se fazer alguma coisa, por isso try, e pode dar algum erro, mas não é um erro de sintaxe, viu? É um erro de processamento geral. Aí a gente tem que usar o try catch. Porque se a gente não fizesse, ia dar uma mensagem muito louca aqui, ó. É que eu não quero estragar esse código, mas depois eu posso fazer e mostrar para vocês. Se a gente colocasse, vocês podem até tentar, ó, só colocar esse pacotinho, até aqui, ó. Vocês podem tentar, coloca só esse pacote que está em azul, tira o try e tira o catch, e executa, e força um erro. Vocês vão ver a parafernália de mensagem de erro que vai dar. A gente não vai entender nada. Então a gente intercepta um erro e manda uma mensagem que seja mais legível para o usuário e para nós também, para o desenvolvedor também. Se é exatamente esse código, é exatamente esse código que é para fazer, tá? É exatamente esse código. Mais alguma pergunta? Se tiver, pode perguntar, não tem problema. Renan? Lucas? Quem estava com a mão levantada aqui? Ninguém? Beleza, então, fechamos? Então, eu estou encerrando a gravação da aula, tá? Vocês podem consultar depois. E hoje, encerrando, né?